Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino e muito mais. Eu sou a Laje Guinon e estou aqui, gente, mais de 100 vezes falando para você. Hoje quem está aqui do meu lado, Dani, Daniela Renault, médica empresária. E, gente, vai ter muito papo aqui para entender como que uma médica se torna empresária. É possível, não é? Ou se é mais fácil para quem tá nesse nicho. Vamos conversar um pouquinho, Dani? Vamos, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu adorei. Eu que agradeço. Ô, Dani, me conta primeiro, vamos voltar, né? Isso. Tem que assistir até o final para descobrir todos esses segredos. Hoje, quando você olha assim para sua carreira, né? Quando você começou, quando você decidiu assim, quero ser médica, você já imaginava que você ia ter que fazer o tanto de coisa que você precisa fazer hoje, além da medicina? De forma alguma. De forma alguma. Vou contar pra você porque eu quis ser médica. Não tenho médico na família. Isso é uma história importante. Nossa. Porque a gente vê que quem forma com médicos na família, as coisas facilitam um pouco, né? Ainda mais em cidade pequena. Mas a minha avó teve câncer de pulmão e eu tinha uns 7 anos, assim, na verdade ela ficou 2 anos doente, então um pouco antes. E eu cuidava muito dela. Então aquele cuidado, aquela história de viver doença dentro de casa, eu já decidi. Eu sempre quis ser médica. Gente. Não teve essa fase assim, o que você vai ser, vestibular, né? Mas eu queria ser pediatra, porque eu só ia no pediatra. Sim, era a primeira... Então, assim, pra mim, medicina sempre foi uma coisa linda. Sempre tive, sabe? Igual você falou, a gente vai no médico, a gente se arruma pra ir no médico quando criança. Sempre vi como uma coisa linda, especial. E a gente entra na faculdade, eu que entrei com esse desejo todo, como uma coisa especial. Sim. Então, eu fui naquilo da missão, naquilo do sonho. E aí a gente se envolve com uma coisa como se fosse um sacerdócio. Sim. Então na faculdade a gente aprende quase, né, que não vê como uma empresa, não vê como algo que vai pagar minhas contas. Não, eu vejo como algo ajudar as pessoas. Só isso. E isso é o lindo da medicina. Só que a gente não vê o lado profissão, o lado custos, o lado contabilidade. Ninguém ensina isso pra gente na faculdade. Fazer aquilo ser viável. Não depender de trabalhar para alguém. E isso acaba como se fosse feio. É feio cobrar, é feio. E eu falo muito para as minhas colegas assim, falo, gente, caridade é diferente do ser valorizada. Entendeu? Quando você quer fazer uma caridade, faça uma caridade. Totalmente. Mas isso é diferente de não saber se valorizar, se posicionar, né? E cobrar pelo seu trabalho, pelos seus anos de estudos, seus anos de especialização. Então é muita coisa envolvida. E quem que é, assim, para quem ainda não conhece, quem que é Daniela Renault? Gracinha. Eu sou de Piranguinho, então eu tô quase fazendo 40 anos. Em janeiro faço 40 anos. Vem aí, vai ser loba. E eu fui criada lá, né? Eu formei em Pouso Alegre, então eu fiquei muito tempo fora, né? Eu ia morar em Belo Horizonte, sou casada há 15 anos. Meu marido é de Piranguinho, então a gente tinha esse desejo de um dia voltar para Piranguinho. A gente não imaginava que ia voltar tão cedo, né? Mas voltamos e foi a melhor coisa que a gente fez. Hoje eu moro na zona rural, moro num sítio desde 2017, então eu acho que eu vivo de férias. Na pandemia você já estava no sítio. Já estava lá, as pessoas acham que eu fui na pandemia, mas não, eu fui bem antes. Nossa, então você pegou a pandemia da melhor maneira. Foi. Porque você tinha um espaço ali, um ar livre, já estava atendendo. No hotel fazenda. Já estava na própria casa. E aí, o que acontece? Mais sobre mim. Deixa eu ver, eu tenho uma irmã mais nova que eu, ela chama Vanessa. Meus pais moram em Piranguinho também. Minha mãe sempre foi professora. Sim. Então, isso de gostar de ensinar, né? Isso já vem. Era seu. Eu falo, e é muito gostoso porque isso me ajuda até com o paciente, né? Com a didática de explicar para o paciente a questão dele, o tratamento entender dele. como que cada um recebe a informação. E assim, eu sempre gostei muito de estudar. Então, quando a pessoa me fala assim, quero fazer medicina, eu falo, olha, você gosta de estudar? Tem que gostar de estudar, né? Eu falo que eu nunca fui uma pessoa super inteligente, que pra mim inteligente é os que nem precisavam estudar. Mas eu sempre fui muito estudiosa, muito dedicada. Sim. E sempre estudei aqui em Itajubá, mesmo morando em Piranguinho. Sim. Comecei a estudar em Itajubá com 5 anos de idade. Então esse vai e volta, pra mim é normal. As pessoas falam, você vai pra Itajubá todo dia? Eu falo, gente, desde que eu tenho 5 anos de idade. Já acostumou. Ô Dani, quando que você decidiu falar assim, eu vou empreender, eu vou realmente
alugar um espaço, você é empresária? Quando você se enxergou como empresária mesmo? Eu, assim que eu formei, eu trabalhei 2 anos no PSF e eu dava muito plantão também. Então, aquela vida louca de... Eu não tinha tempo pra nada. Ou eu tava no PSF, eu tava dando plantão. E aí depois, com a especialização, eu já veio a necessidade de montar um consultório, tudo. E eu fui trabalhar em um lugar, né, um consultório alugado, num espaço com vários médicos. E aí foi minha primeira oportunidade, eu sou muito grata a isso, né? Tinha um volume de paciente, porque lá atendiam muitos convênios, mas era aquela vida de volume, né? Sim. E tava eu e a Gabriele, que é a dermatologista, trabalhando lá, e um dia a gente se encontrou no estacionamento desse lugar e a gente já estava 4 meses sem receber. Aí nós duas olhamos pra O que é bem comum até hoje. E aí a gente se encontrou e falamos assim, vamos sair daqui, a gente precisa sair daqui, a gente precisa... O que a gente vai fazer da nossa vida? Ela falou assim, vamos montar uma clínica? Eu falei, vamos montar uma clínica. Conversa de estacionamento. Isso há 10 anos atrás. Sim. E aí a gente foi procurar casa, tinha que reformar essa casa para adequar com vigilância sanitária. Que é bem complexo. Muito. A gente foi... Aí vocês já começaram a ver os dramas de empreender. Os dramas de empreender. Já começa por aí. E aí a gente foi reformar essa casa, a gente ficou 6 meses reformando a casa e pensando, né, em montar aí o nosso espaço. E foi muito legal a gente ir para lá. Hoje, claro, 10 anos depois, e com a minha visão hoje de empresária, eu faria muita coisa diferente, mas errando que se aprende. Sim, né? Então a gente ficou muito tempo, nós duas, aí a gente foi montando a equipe devagar, trazendo, tinha que ter a nosso jeito. Sua cultura, seu estilo. Nosso estilo. Sim. Então aí começou os dramas de empreender. Então, funcionário, o CNPJ. E vou te falar que eu só aprendi realmente a visão na pandemia. Isso, olha quanto tempo depois, né? Sim. Quase 6 anos depois. A Gabriele precisou mudar de espaço, porque ela foi muito pra estética e a gente foi muito pra doença, né? Minha clínica, a gente trata muito questões de doença personas diferentes. E ela precisava de mais salas. Então, ela me avisou com uns 2 anos de antecedência. Sim. Que quando ela encontrasse um espaço da forma que ela queria, ela ia sair. Então, nisso, ela me preparou. E eu fui pensando que eu ia fazer com a sala dela, né? E aí ela ficou uns 6 meses reformando também, e eu pensando que eu ia fazer. A Gabriele saiu da clínica em fevereiro de 2020, e em março começou a pandemia. Gente. Aí eu me vi sozinha, com aquela despesa de uma clínica, todo mundo sem trabalhar. Sem poder receber paciente. Sem poder receber paciente. Falei, gente, a clínica vai fechar. Falei, o que eu preciso fazer para a clínica não fechar? Aí eu incorporei a empresária. Porque aí era só eu. Porque aí não adiantava nada você saber qualquer coisa de medicina. Não. Eu tinha que ali saber era totalmente decisão de... Como a gente ia. Fui conversar com o dono da casa sobre o aluguel, fui ver todas aquelas questões do governo ajudando com funcionário. Foram muitas questões para eu arrumar para aquilo não fechar. E aí foi onde começou os atendimentos online. A gente precisa falar para as pessoas que a gente está atendendo online. Aí eu fui pro digital. E aí nasce essa Dani, que tem totalmente a ver com a Dani de hoje. Totalmente. E aí eu fui aprender sobre contabilidade, sobre administração, sobre marketing digital, o que era ético, o que podia da medicina, o que não podia. Sim. E aí virou uma chave de que não era só atender o meu trabalho. Não era só o sacerdócio e a minha missão. Isso é o que eu amo. Sim. Mas não bastava. Naquele momento não bastava. E aí, depois de tudo isso, você começou também, foi desafiador, mas eu falo assim, passou no teste de fogo, da pior maneira, mas eu acho que também foi um grande, assim, lógico, ninguém tá falando aqui sobre os dramas da pandemia, o que gerou, mas eu falo assim, na prática você viu como que lidar com um problemão e ter que trocar a roda do carro com ele andando. Foi isso. E você teve que incorporar a empresária. Exato. Falar assim, olha, agora eu tenho que ser profissional, o que a decisão vai ser de gestão. E aí veio o marketing digital. Exato. E como que você aprendeu tudo isso? Como que foi? Tá. Então isso a gente tá lá em março, né, de 2020. Abril de 2020, eu comecei a rodar o Instagram da clínica para mostrar para as pessoas, estamos atendendo online. Sim. A clínica tá aqui, gente, tá aqui. Então, eu só mexi com o Instagram @ClínicaPearl até dezembro de 2020. Você não gostava?
de rede social? Nunca gostei, nem de Orkut, nem de Facebook. Mal, eu fui a última a ter o WhatsApp das minhas amigas. Todo mundo resistiu até o fim. Até o fim. Então, nunca gostei de me expor. As amigas tiravam fotos, assim, em festa, falaram, não me posta, não quero saber, não me coloca. Eu brigava com a minha irmã por causa disso. Enfim, daí eu comecei a estudar e entender que era uma ferramenta de trabalho. Sim. E tudo, lives gratuitas, YouTube, fiz cursos, até que, deixa eu pensar, não, a primeira mentoria mesmo que eu fiz, paga, investida mesmo, foi em 2021. Aí eu já estava no Dani Endócrino. Até então fui consumindo muito conteúdo. Foi entendendo aonde que eu estava pisando. Se adaptando. E me adaptando. E entendendo que eu poderia também trabalhar além de só atender no consultório. Sim. E aí o pessoal começou a perceber que eu que estava fazendo o Instagram do Clínica Pérola. Eu vi aquele story lá, aquilo lá é suas marmitinhas, né? Aquilo lá é sua casa, aquilo lá. E eu falei, então tá legal. Aí foi onde eu criei coragem de montar o Dani Endócrino em janeiro de 21. Foi onde eu criei, aí veio outro trabalho. E aí você se apaixonou pelo marketing digital? Muitas possibilidades. Muito. De onde eu ia, eu só falava disso. A minha manicure vai assistir, eu vou mandar ela assistir. Eu ficava assim, você precisa fazer esse Instagram, divulgar seu trabalho. Saiu de uma ponta pro extremo. Eu tava assim, chata. Onde eu ia, eu só falava disso. Eu só tava numa festa, a gente sentado, falava, gente, vocês precisam ir pro digital, vocês precisam fazer isso, divulgar seu trabalho. E eu fiz isso com muitas pessoas. E hoje eu penso assim, nossa, as pessoas não estavam nem a fim de saber, né? E até hoje? E até hoje. Você acha que a medicina ficou de lado por causa disso? De forma alguma. Ficou mais leve. A medicina ficou mais leve, porque isso me permitiu migrar do convênio para atendimentos só particulares, sem precisar gerar volume. Hoje eu tenho uma equipe, né, grande, de várias médicas, inclusive mais 3 endócrinos que me ajudam. Sim. Então eu dividi, as crianças foram para endócrino pediatra, que é a Kaylee, a Lívia com a Nayara me ajuda com a endocrinologia adulta, porque dessa forma ficou mais leve. Posso dar atenção para os meus pacientes antigos, atender menos pessoas com mais qualidade, porque eu só via uma solução para o meu trabalho melhorar, atendendo mais. E essa é a primeira grande sacada que eu acho que muitos profissionais, não só médicos, às vezes eles focam tanto em como eu vou ter mais paciente para vender a minha hora. Ele não tem a visão de escala, de empresarial, né? Qual vai ser o próximo passo da minha empresa, onde a minha empresa vai chegar, essa visão, assim. E não tô criticando, não. Acho que eu também, quando me formei em Direito, era a mesma situação. Tipo, em qual escritório que eu vou trabalhar, ou quando eu tiver o meu escritório, como que eu vou ter meus clientes mínimo ali. Então, assim, parece que a gente já tem uma cultura, e eu acho que na medicina é 10 vezes pior, é uma cultura muito de trabalhar até a exaustão. Exato. Né? E pegar foi muito assim, plantão, aquela loucura. Isso que eu vi na minha vida toda. Minha mãe sempre deu muita aula, né? Ela precisou, naquele momento, assim, minha mãe teve épocas de trabalhar 60 horas semanais. Então, eu vi que trabalhar muito era legal. Sim. Né? E meu marido também sempre muito hora extra. Então, eu achava assim, isso é normal. E no 20... E é o digno, e é o certo, no 20, né? quando eu ainda tava naquela transição do Instagram, atendendo aquele volume de convênio, no final do 20, eu vi que eu ia quase ter um burnout. Sim. Porque era muito volume, muito WhatsApp e muito problema. Porque a pandemia gerou uma demanda de queixas que não era só a queixa endocrinológica. Não. A pessoa vinha, ela me queixava do marido dentro de casa, do filho que não tinha aula, e briga de vacina e coisas assim que eu chegava em casa, eu falava pro meu marido, não vamos conversar. Gente que perdeu gente, ficou tudo muito pesado. Muito pesado. E aí eu não queria mais nem olhar pro WhatsApp. Até hoje eu ainda tenho um pouquinho de nervosismo com o WhatsApp, porque a demanda era muito grande. E aí hoje eu vejo, nossa, onde eu ia parar dessa forma? Se não fosse tudo que eu aprendi e mudei. Eu ia levar uns 10, 20 anos para descobrir o que eu descobri nesse ano de pandemia. E para talvez ter o mesmo faturamento. Sim. Né? Porque o digital permite muita escala. Exato. De várias maneiras. Então, assim, quando você sendo endócrino, a clínica se chama Pérola. Eu acho que é legal, a gente também pode fazer publi aí, né? É importante falar. E uma das coisas bacanas é que aí você começou a escalar tanto fisicamente como também no digital. Sim. Qual foi seu primeiro produto digital? Quando que você falou assim,
Legal. Vou pro digital. Boa. Mesmo, assim, mas não só para fazer o marketing. Boa. Eu vou construir um produto escalável. Então, em janeiro de 21, quando eu fui pro Instagram meu, Dani Endócrino, era com o objetivo de sair do convênio. Eu queria que as pessoas me vissem, conectassem comigo e quisessem consultar comigo. Então, isso foi muito rápido. Em março eu já consegui não atender mais, e depois eu já fui trazendo as meninas para me ajudar. Em setembro de 21 eu fiz uma mentoria muito legal com uma médica e ela me deu caminhos de um infoproduto. Ela pegou, eu falo, mentoria, gente, é pegar na mão. É acelerador. Pegou na minha mão e falou assim que faz Só reclama um site. quem não fez. Exato. Só fala mal quem não tem um bom mentor. Exato. E aí ela me pegou na mão e falou assim, olha, assim faz um site, assim você é o tráfego pago, assim se monta um produto, assim você coloca o produto na Hotmart, na plataforma. Assim você cria tudo. Assim você precifica. Assim. E aí eu falei, nossa, é assim. Fui aprendendo. Perfeito. Isso setembro de 21. Novembro eu lancei meu primeiro produto. Que já foi o programa de emagrecimento, né? Equilíbrio Dani Endócrino. Minha primeira turma e foi muito legal. Foi muito legal. Aí eu falei, gente, eu posso ajudar várias pessoas de uma vez. O que eu falo no consultório no 1 a 1, eu tô falando para um grupo de alunas. E sem precisar ficar repetindo 1000 vezes, né? Sem repetir 1000 vezes. Pra você não se desgastar. Então foi bom pra você, você conseguiu colocar um ticket acessível. Isso. Mas assim, na mesma hora eu consigo atender 10, 20, 30. De uma vez. E no modelo de infoproduto, então não vou nem comentar. E muito leve. É diferente do consultório. Porque é uma coisa leve, a gente tá falando de saúde, de bem-estar. De prevenção. Né? De prevenção, de autocuidado. Sim. Então, é um assunto tão leve que eu falo que nem parece trabalho. A hora que eu tô ali com elas, nem parece... E nisso eu fui lançando turmas e fui entendendo que era um trabalho. Era um trabalho. Sim. As pessoas falam assim, mas dá muito trabalho. Eu falei, mas é trabalho. É pra dar trabalho. Sim, não trabalho. Mas assim, tudo que a gente tá contando aqui pra lançar e dar certo, não é só, nossa, é só assim, não. É natural. Não, é pra dar trabalho, porque tem muita gente que exatamente não quer fazer tudo que precisa ser feito para ter aquele resultado. Eu falo, se você quer um bolo de chocolate de 7 camadas para um casamento, você vai ter que fazer X esforço. Exato. Não tem, na verdade, assim, um atalho na vida, uma carreira de sucesso. E lógico, de vez em quando a sorte encontra o preparo, mas na maioria das vezes, quando a gente quer construir audiência ou criar nossa realidade, a gente vai ter que trabalhar e trabalhar duro, né? E era um trabalho duro, mas sem perceber. Eu ficava horas, fico ainda, né? Sim. Horas trabalhando naquilo. Mas é muito gostoso, o resultado. É gostoso o resultado, é diferente. Eu trabalho com muita doença no consultório, muito. Sim. Toda semana eu tenho que passar insulina, câncer de tireoide. O trabalho do diabetes, né, é muito difícil porque é uma doença crônica. Sim. Eu trabalho com obesidade. Eu tenho pacientes acima de 150 quilos, de 200 quilos. Então, ali é uma coisa. No trabalho digital, não. É leve, a gente está prevenindo tudo isso. E é um desafio, né? Mas ao mesmo tempo é uma possibilidade dentro do guarda-chuva da sua empresa. Não impede você continuar fazendo o tradicional. De forma alguma. Mas você também pode trazer possibilidade de escala pensando no sonho e na vida que eu quero levar. Porque o médico, ele também merece, né? Levar a vida que ele deseja levar. Ele não precisa de 20 foi legal anos. Você puxar esse gancho dos médicos, porque aí eu queria que todas as minhas amigas médicas descobrissem isso. Sim. Gente, sabia que com o Instagram você pode sair do convênio? Sabia que com o Instagram você pode ter um infoproduto, você pode ser mentora, você pode ajudar? E foi aonde elas começaram a me pedir. Dani, me ensina aí como é que você fez. E aí, como é que faz? Então, a minha primeira turma de mentoria para médicas foi em 2023. E nisso eu já tinha feito várias turmas. Você já estava em infoproduto. várias turmas lá pra frente. E aí eu falei, nossa, que legal, então eu vou ensinar médicas agora. Sim. E aí eu fiz essa turminha, foi muito legal e ver os resultados delas até hoje. Eu sigo elas, né, dessa primeira turma. Eu falo, nossa, que legal, tá gravando vídeo, nossa, que legal. Olha o consultório novo que ela montou. E ela sempre me dá um essa feedback. Viagem. Olha aí um monte de coisa que às vezes a pessoa não tem noção. E é muito bacana, né, ver esse crescimento e ver o colega também falando, nossa, quero aprender com quem já fez. Exato. Porque é muito desafiador. Você também não foi do nada, não. Você foi em centenas de imersões, cursos. Você foi, por exemplo, ano passado...
naquela viagem que até a Juliana da Love estava. No Fire. Eu fui 2 vezes no Fire. Fui o ano passado e o retrasado. Você tá sempre um monte de evento de marketing digital, se envolvendo com várias coisas que não tem a ver com a medicina. Exato. E assim, equilibrar esses 2 estudos é tenso. Porque é muito vivo, né? O estudo da medicina também tá sempre ali se atualizando, é muito dinâmico. Agora, em outubro, tô indo pra um congresso de diabetes. Exato. E é uma loucura, e é Monjaro, e é não sei o quê. Inclusive, conta essa história do Monjaro aí, que você foi convidada pela Monjaro. Como que é isso? Na verdade, eu tava te contando as oportunidades que estar na rede social, né, no digital, me trouxeram. Então, foi um evento de lançamento, né, da medicação. E eu fiquei, gente, mas por que será que me chamaram só eu aqui na região? Foi eu e uma médica de Passos, só do sul de Minas. E aí eles falaram, olha, a gente pesquisa pelas redes sociais também. Existe uma parte técnica, por exemplo, eles não chamam quem não faz uma medicina ética, também tem isso, né? Então, porque estar na rede social com muitos seguidores não quer dizer muita coisa. Não, nossa. Então, eles sabem dar aquela filtrada. Não quer mesmo. Então, eles vão dentro da ética mesmo. Mas, assim, o destaque na rede social me fez também ser um motivo de ser convidada. E hoje você, além de ter um bom número de seguidores, você batalhou pra isso, já fez tráfego pago, você sabe quando investir. Exato. Tá presente uma constantemente. Eu encaro como uma empresa. Nossa, eu queria tanto que todo mundo que tivesse eu encaro o Instagram como uma Quando empresa. alguém fala assim, eu não gosto, eu tenho preguiça, hoje eu não vou fazer, eu falo assim, gente, mas é como se você tivesse deixado a loja com a porta fechada, não é? Você não pode abrir só o dia que você tá bem, o dia que você quer. Exato. É lógico, ninguém tá falando pra você não olhar pra sua saúde mental, mas você precisa construir e delegar algumas coisas, porque você também já delegou várias coisas do seu Instagram. Eu aprendi muita coisa. Então, eu acho que a pessoa entender um pouquinho de cada coisa é importante para ela delegar e não delargar. Exato. Porque se ela larga, a pessoa fez tudo diferente do que eu queria. Eu falei, mas você soube explicar o que você queria? Então, você tem que entender primeiro o que você quer, qual vai ser sua linha editorial, como você quer a sua identidade visual. Você define e delega. Olha, é assim que eu quero, é assim que eu quero esse vídeo, é assim que eu quero. Não, a pessoa simplesmente... eu paguei, ela vai fazer tudo. Não, e dá muito ruim. Dá muito ruim. Então, assim, o que eu tenho muita reclamação das alunas médicas não tem nada a ver com o que eu queria. Falei, mas você explicou, soube, né? Você soube explicar? Mas é fato que, como é uma rede social, não espere. Eu tenho uma frase que as minhas mentoradas odeiam. Mas eu falo mesmo na cara que você não é Ivete. Porque a Ivete, ela pode postar só ela lá no trio e não ter que curtir nada de ninguém, não ter que entrar em nada. Eu falo isso para minhas alunas. Você mas não a Ivete super trabalhou pra ser a Ivete. Eu falo, você não é Beyoncé. Ninguém tá nem importando com você, assim, tipo, mas eu tenho vergonha que se as pessoas vão falar. Eu falei, gente, não se dê essa importância toda. Além de ter esse outro lado, tem esse lado da vergonha, né? Que assim, você não é o sol, né? Você não é a Beyoncé. Mas do mesmo jeito, você também não é a Beyoncé no sentido de que não basta você fazer uma postagem e todo mundo vai amar, querer, gostar. Então tem gente que fica chateado com o social media ou com o designer. Porque eu tô pagando lá R$1.000, R$1.500 pra alguém tomar conta das minhas redes e não tá vindo lead quente, Mas né? é isso, tomar conta das minhas redes... Mas parte do sua trabalho. Rede. Você soube solicitar o que você queria, exatamente o que você queria. E vai ter que aparecer, vai ter que ter aquela... Mesmo que a pessoa não se exponha, né? Eu falo, não é aparecer e trazer você pra dentro, não é só a foto de biquíni. De forma alguma. Né? Como é seu momento do cafezinho ali com uma amiga? Tipo, pode parecer só a mão, só o cafezinho. Exato. Nossa, que bacana, ela para tomar um café com uma amiga. Exato, as pessoas querem te conhecer. E eu falo muito... Seus valores, né? É engraçado que às vezes uma pessoa extraordinária, a gente vê o resultado, por exemplo, uma amiga, sei lá, fez uma cirurgia e todo mundo, nossa, fez cirurgia, de mama, ficou lindo, nossa, maravilhoso. Com quem você fez? Fulano. Qual que é o Instagram da pessoa? Primeira coisa. Não, mas ele é ótimo, ele não tem Instagram. Aqui, não, eu quero ver.
O Instagram, hoje eu falo pra elas que é o nosso cartão de visita. É o novo cartão. Se eu vou indicar alguém, eu não pego um cartão e entrego. Eu falo assim, aqui ó, o arroba dele é esse, clica aí ó, no link aqui ó, já marca direto. Já encaminho. Facilita a vida da pessoa. E ela quer conhecer, né? Por mais que ela saiba que você, por exemplo, é uma excelente médica, ela agora tem antes a gente não tinha essa oportunidade, mas agora que tem, não tem como, depois que você vê, não tem como desver. Então depois que você tem essa oportunidade de checar antes o profissional de qualquer área, antes de tomar uma decisão de ligar lá pra saber, você vai fazer isso. Já ficou natural. E muita coisa melhorou dentro do marketing médico, por exemplo, o antes e depois. Sim. Entendeu? A foto com o paciente. Sim. A gente segue toda uma ética. Sim. Não é simples. É tenso, mas melhorou muito. Sim. Então hoje você pode divulgar mais seu trabalho, que coisas que não podiam no início quando eu comecei. Os conselhos estão entendendo a necessidade, até mesmo porque tem gente que não obedece. Vou te dar um exemplo, isso é legal que eu queria contar. Na época que eu iniciei, ainda no CRM não podia, com pacientes. Sim. Só que eu tinha antes e depois de alunas. Então eu fui atrás de advogadas que sabem coisas médicas. Nunca que eu ia colocar, se eu soubesse que não podia, eu estudei isso. Sim. Então eu colocava, né, o resultado do meu programa de emagrecimento, não do consultório tratamento médico. Mas das mentoradas podia. Das mentoradas podia. Eu colocava, as pessoas de outras áreas me denunciavam, mas ela tá pondo antes e depois. Mas ela não pode fazer isso. Gente, você acha que eu ia perder meu tempo e perder meu CRM? Jamais. Colocando uma coisa que eu não pudesse. Então, elas começaram assim, mas hoje eu vejo a pessoa não tem coragem de fazer. Sim. Então é mais fácil criticar o outro, né? Exato. E nisso foi uma dos meus primeiros haters. Eu falo para todos os meus alunos, se ninguém te chamar de blogueira e se você não tiver haters, você não tá fazendo sucesso. Não, você não tá fazendo certo. Você não tá aí. Mas é muito importante a pessoa manter relacionamento. E falando em relacionamento, lógico que o relacionamento na rede social é muito importante, né? Você curtir o conteúdo de outra pessoa, deixar comentários interessantes, observar como que seu paciente ali tá, seu futuro cliente, seu lead, né? Seguir, ser estratégico. Eu falo, você tem que engajar para ser engajado. Com certeza. Você não engaja com ninguém que você não é a Ivete. A Ivete pode só postar a foto dela. Você vai ter que ver todo mundo que tá rolando ali, né? Entender as tendências, né? Segue lá o CEO do Instagram, né? Pra ver o que ele tá modificando. Tem que ficar antenado. Mas na vida pessoal, a gente também vai ter que fazer um networking que faz parte, é pilar de quem decide ser empresário. Exato. E tem gente que fala, ai, preguiça, eu sou... Ai, não gosto, eu tenho... Ai, minha bateria social já acabou. Mas, ao mesmo tempo, do mesmo jeito que você falou assim, eu encaro como trabalho, como obrigação do trabalho, como que é escovar o dente. Sim. O networking também vai ser. Sim. Muito Por exemplo, importante. você tá sentado aqui por causa do networking que a gente fez. Exato. Né? E tem que saber fazer. Tem gente que acha que é só ir em evento. Não é. Seja interessada, não interesseira. Exato. Seja interessada na outra, E né? veja como você contribui. Nesses eventos, nossa, eu saio com tanto o evento médico quanto o evento de empreendedorismo digital, tudo. Sim. Eu sempre saio com muita insight, muita coisa pessoas bacana que eu conheci. E aí a gente se conheceu numa palestra que eu dei para a Associação Médica. Foi. A gente trocou uma figurinha ali e tal. E eu falo, às vezes a pessoa vai nesses ambientes, vai, fala, vai embora, ou senão não busca se conectar, não pega um contato, não liga, não... Eu falei com todo mundo que tava ali aquele dia. Exato. Falei, a gente tirou foto, tirei selfie com todo mundo. Várias que eu não conhecia, várias médicas ali. Eu falei, gente, mas você trabalha onde? Você tá aqui? Você é o quê? Qual é o seu nome? O que é que você tá buscando? E aí a gente foi se aproximando. Então eu acho que quem tá aí do outro lado, acho que uma grande dica, né, Dani? É a pessoa buscar ser interessada, interessante e não interesseira. Porque assim, o interesseiro, quando alguém manda assim pra mim, eu posso marcar um horário com você pra apresentar uma coisa que eu quero que você faça de publicidade pra mim, sem eu pagar nada por isso, porque vai ser bom pra mim. Eu não tô interessada nesse café. Primeiro porque o nosso tempo é valiosíssimo. A gente não tem 15, 20 minutos, uma hora pra conversar algo que não vai te engrandecer. E não é nem questão de egoísmo, é porque você tem que priorizar seu horário, sua agenda, né? Então, até na hora de falar, nossa, como que a Dani tem uma audiência que é muito interessante pra mim, como que eu me conecto com ela? Tem que ver o que vai ser interessante. Exato. Hoje, no seu trabalho, você ainda tem as mentorias
para alunas que querem emagrecer? Como que tá isso? Sim, esse programa agora ele era só Equilíbrio Dani Doc, aí Equilíbrio Dani Doc virou a minha marca, que eu vou fazer outras coisas com essa marca, e aí virou o programa Você Pode Mais, né? Ele foi além do emagrecimento, levei outras coisas para elas. E eu não vou deixar de ter infoproduto voltado para a saúde. Agora eu vou voltar mais para metabolismo após os 40 anos. Sim, que aí eu consigo ajudar também as mulheres que querem só perder gordura e ganhar massa muscular e não emagrecer. Emagrecer é perder gordura, mas e não perder peso de quantidades, né? Então eu vou falar mais com a persona que é a minha realidade. Que sou eu. Mas calma que vai vir novidades, tá? Essa novidade vem lá mais ou menos para outubro. Sim. Então eu não vou deixar de lado esse infoproduto para pessoas que querem cuidar da saúde, né? Sim. E aí, hoje você tem as mentorias, tem o consultório e hoje você se dá o luxo de um dia focar no digital e não fazer atendimento. Exato. Dia de quarta-feira, né? Igual a gente tá gravando aqui esse podcast. Você produz conteúdo. Isso. Dia de quarta-feira eu paro, eu planejo, eu faço as coisas, eu trabalho em casa dia de quarta-feira ou saio para alguma gravação, para as fotos, né? Igual a gente fez semana passada. Então eu tenho a quarta-feira para eu organizar conteúdo, organizar os projetos. E foi libertador, porque eu ver que eu poderia trabalhar de casa um dia na semana, principalmente na quarta que quebra a semana. Exato. Pra mim que vem de piranguinho todo dia, e é um dia não precisa sair de casa. E até pra fazer coisas pessoais, assim. Exato. Essa história de coisas, por exemplo, autocuidado, né, e tal, eu até deixo pra sexta tarde. Quarta eu estou trabalhando. Eu falo isso pra minha mãe. Ela fala, hoje você tá em casa, hoje você não vai trabalhar? Eu falei, não, estou trabalhando no digital. Estou trabalhando, Então, ou hoje todo mundo respeita. Hoje todo mundo em casa sabe que eu estou trabalhando. E te digo mais, eu trabalho muito mais que no consultório. Sim. Porque eu acabo que eu empolgo, ficando mais hiperfocada. Hiperfocada. Eu começo ali, eu não vejo acabar. E às vezes eu ainda marco aula com as alunas, encontro com as alunas na quarta-noite. Então eu ainda vou parar lá para as 10h30 da noite. Até que eu termino o encontro, eu vou subir para a plataforma. Mas não vejo passar. Então eu falo, me dá muito mais trabalho? Sim, mas é leve na cabeça. Né? É muito gostoso, eu acho que. Ô Dani, tem alguma coisa assim que você ainda não realizou que você queria muito? O que é seu sonho aí? Tá, o meu sonho, na verdade, é ter a liberdade de tempo, de escolhas, né? Pra poder, por exemplo, eu falo pra todo mundo que eu vou ser mãe velha, né? Após os 40, mãe velha. Mas a tecnologia tá aí pra isso. Então eu quero ter esse tempo pra fazer, como você disse, maternar com calma, sem depender de ter que sair todos os dias e ir pro consultório. Ter mais flexibilidade ainda. Mais flexibilidade ainda, né? O trabalhar em casa, ele é livre, né? Sim. Ele é muito livre, a hora que dá. Acabei de falar pra sua funcionária ali, eu falei, olha, se eu tiver com o celular na mão, eu tô trabalhando. Ela falou assim, ainda tem mais uns 15 minutos. Mas aqui, 15 minutos aqui eu já dou uma trabalhadinha. 15 minutos eu já resolvo. Eu trabalho da praia, eu trabalho em viagens. Tem uma liberdade geográfica, né? Liberdade geográfica. Então eu acho que a liberdade de escolhas, hoje eu não vou no consultório, eu não preciso disso. Eu não preciso desse atendimento, desse paciente que está fazendo hora com a minha cara. Não preciso. Entendeu? Então eu acho que, lógico que a gente não pode negar um tratamento de urgência. Mas um paciente que não respeita a agenda, que fica confirmando e não vai, ou fez alguma falta de respeito, eu não atendo mais. Então eu acho que isso que a escolha é essa. Engole menos sapos. E também é uma fase, e é importante falar para quem tá ouvindo, essa maturidade profissional, ela vem depois de horas de voo, né? Que eu falo, você tem que ter tempo de voo. Não é no primeiro dia que você já é o comandante. Não. Mas chegou um momento agora, depois de mais de 10 anos de carreira. 15. Né? 10 anos de clínica. 15 anos, 10 anos de empresa, né? E mais o tempo que você tem ali, em que você pode falar, agora eu cheguei numa maturidade profissional em que eu consigo olhar para a escala, para a liberdade geográfica. Se não fosse as mentorias, tudo que eu estudei de descobrir do mundo digital, isso aconteceria só daqui uns 10 anos. Ou 20. Ô, Dani. Ou aposentando e ia cair minha ficha. E agora, se eu não Imagina se você tivesse saído da faculdade
e pudesse fazer uma mentoria como a gente criou. Exato. É uma loucura. Não, eu sempre penso, na hora que a gente estava estruturando o nosso novo projeto, eu fiquei pensando, falei, gente, imagina se eu soubesse disso, se eu soubesse isso na faculdade, entendeu? Eu tava falando pra filha de uma amiga, ela tem 15 anos que quer fazer medicina, eu falei, olha, já começa. Se eu estivesse no seu lugar, já na faculdade eu geraria conteúdo, foi pra ela que eu venderia meus mapas mentais. Sim. Porque eu fazia muito resumo, tipo, estilo mapa mental, e todo mundo xerocava, minha sala inteira xerocava meus mapas mentais. Falei, hoje você tá rainha do Mindmaster lá. Agora eu descobri o mapa mental digital, né? Nossa. Ela tá maravilhosa comigo. Eu acabei de descobrir ele. Eu sou do papel, eu amo papel, mas eu já entendi que o mundo hoje não é mais papel. Não adianta a gente querer. Mas isso é uma sacada importante, essa adaptabilidade, e também não ficar chorando pelo leite derramado, assim, do tipo, eu não gosto, eu não quero, eu não aceito. Não leva a gente pra lugar nenhum. Mas a grande verdade é que você vai ser atropelado, né? Exato. Porque não tem que ficar parado, tem que ficar pra Eu tava trás. separando pra gente apresentar para nossas alunas, né? Nós vamos apresentar a projeção de quantos médicos vão ter daqui 10 anos. Não para de abrir faculdade de medicina. Então, a quantidade, o volume, o que vai acontecer na medicina vai ser diferente da época que eu formei. Sim. Então, a gente não... tanto de qualidade, de quantidade, e como vai ser a quantidade de médicos por habitante, entendeu? Então, eu não sei os dados de cor aqui. Sim. Mas são coisas que vão mudar. Se a gente não mudar, não se aperfeiçoar e entender que o mundo mudou, que o digital tá aí, vai ser engolido da forma que você falou. Vai! E isso serve pra todo mundo, desde uma confeiteira, né, que... eu não acho legal. Todo mundo tá fazendo essa trend do morango do amor. E não entrou na trend, mesmo que você não queira fazer, né? Mas o que você consegue trazer de elemento pra dentro da sua marca, do que a audiência tá querendo. Porque, assim, é aquela máxima, follow the money, né? Então, siga o dinheiro onde o dinheiro tá, onde tá a audiência. Então, se a audiência tá olhando pra isso, por mais que você não queira... Quantas horas as pessoas passam no celular, né? Todo mundo, gente, meu pai tem 70 anos, ele fica no celular. Meu pai também. Meu pai tem 73. Também não fica no celular. Ele faz Duolingo. Ele compete com a minha mãe do Duolingo, quem tem mais dias. Então, assim, a gente acha... no meu tempo, eu falo, seu tempo é agora? Não tem no meu tempo, não. Eu falava assim, mas eu gosto de atender paciente idoso, ele não tá no Instagram. Eu falava isso. Hoje eu entendo que ele não tá, mas a filha tá... Mas ele tá mais do que a gente. Mas porque assim, eles têm tempo. Quem vai agendar, né? Quem vai agendar pra esse pai? Ele não tá aqui te consultar, não. Mas assim, quem vai agendar? A filha, a esposa, elas estão ali. Mas sabe que às vezes é um reforço, é um ponto de contato importante? Porque assim, a tomada de decisão do consumidor, ele precisa de muitos pontos de contato. Então, às vezes ele até não clica, mas quando alguém menciona, ou ele fala, ele mostra, ele já sabe. Essa fase aí do no marcar, passou. Eu acho que hoje ele já tá mais assim. A minha sogra tem 70 e poucos anos, e ela, juro, eu tenho 23 anos junto com meu esposo, 15 de casado. Eu acho que eu passei, no mínimo, 20 anos falando pra ela dessa questão da lactose, do leite, porque ela tinha já intolerância, mas ela ficava tomando lactase, não sei o quê. E eu sou vegana, e ela falando que eu ia morrer, porque, né, não tomo leite, o leite é vida, leite é tudo. E não tô falando do leite em si. Mas ela tinha mesmo uma comorbidade. E aí depois e eu falando na vida real, e mostrando várias coisas, não adiantava nada, eu até parei de falar. Uma nutricionista maravilhosa lá do Sul, chama Tarles, eu acho. Ela começou a assistir, ela sozinha comprou o curso dela na Hotmart, começou a assiste toda, acho que ela é a melhor aluna, ela mudou, se você ver, ela tinha uma barriguinha assim, estufadinha de leite. De quem tem alguma questão ali, glúten, ela tinha um monte de questão, que depois ela já tinha tido câncer, ela tinha outras questões, e agora ela virou o epítome assim, da saúde, por causa de Tarles. Não, a Tarles falou que essa semana não estamos comendo aveia. Essa semana não sei o quê. Tudo que tá no digital. E mesmo ela tendo 70 e isso é tanto pra bom quanto pra ruim, né? Sim. Então eu tenho pacientes que eles assistem as coisas. Eles acreditam. E eles acreditam, eles param medicação, e eles falam. E aí eu falo, olha, é o seguinte, a médica sou eu.
Então você tem que falar comigo. Só que eu falo para as colegas médicas boas, eu tenho muita colega médica boa, de qualidade boa. Se elas não vão pro digital e falam as coisas boas, os ruins estão falando e o paciente está obedecendo. Exatamente. Nossa, isso é perfeito. Isso acontece muito, mas é muito frequente mesmo. O paciente esses dias falou para mim assim, olha, eu parei o remédio do colesterol porque o médico da internet falou que faz mal e blá 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 blá. Eu olhei bem pra cara dele. Gente, eu tinha intimidade, tá? Senão vocês vão achar que eu sou muito brava com o paciente. Eu falei pra ele assim, olha, estou marcando aqui no seu prontuário que o senhor parou por conta própria o remédio por causa do médico da internet. E ele me olhando. Falei, na hora que o senhor infartar, o senhor vai atrás dele, né? Aí ele assim, não, tô anotando aqui, porque depois a família, né? Eu vou avisar a família. Sim. Aí ele ficou quietinho. Falei, olha, outra coisa, se o senhor fosse meu pai, eu te dava obrigado dentro da sua boca. Eu vou voltar. E é muito importante, assim, o bom profissional, ele entender isso, porque volta naquela famosa frase do Martin Luther King, que serve para vários momentos, mas é isso, o silêncio dos bons, ele tem um peso muito maior do que imagina-se. Muito maior. Então, assim, quando o bom profissional, ele não é atuante, ele não traz, o impostor, ele vai falar. E o impostor, ele não tá nem aí, ele já sabe, né? Ele é ele fala o que a pessoa quer ouvir. Gente, ele vem de água. E aí ele vai no extremismo, ele vai no sensacionalismo, e ele fala assim, aquele alimento, e ele fala de uma forma envolvente. Ele traz imagens. O paciente acredita. Então, eu falo que a nossa consulta tá ficando chata, porque é quase meia hora pra... Fake news, até a gente desmistificar tudo aquilo que ele viu. Agora volta. Então, né? Exatamente. E aí a gente tem que estar presente, atuante, trazendo um conteúdo de valor e olhando sempre essa saúde mental, né? Porque isso salva vidas. Essa Tarlis, por exemplo, a minha sogra, depois de um tempo, teve quase um infarto, alguma coisa assim, né? Ela estava dentro do hospital quando ela teve essa parada cardíaca. E a questão da alimentação e do como ela estava fez ela sair da UTI em menos de 24 horas. Fez ela também suportar tudo isso nessa idade dos 70 anos. Porque se tivesse como antes, só Deus sabe, né? Como que tá a musculatura, como que tá a alimentação. Então, assim, olha o peso de você estar sendo uma pessoa que tá olhando pra saúde por 1 ano, 2, como ela tava. Lembrei um exemplo bacana aqui, que é a minha aluna que trabalha comigo na clínica, né? Que é a Lívia, que é endocrinologista. A Lívia fez parte da primeira turma das minhas mentorias de médicas. E ela foi pro digital, fez tudo o que eu falo que ela é minha melhor aluna. Porque hoje ela virou mentora. E olha pra você ver como é que ela salva vidas. E esse é o orgulho dela, e o meu orgulho é de ter feito ela fazer. Já é uma escala, né, ali. Ela leva pra médicos recém-formados, médicos de saúde pública também, o tratamento do diabetes que uma endócrina está ensinando. Então ela ensina as medicações novas, ela ensina os tipos, ela ensina a insulinizar. Ela dá uma segurança, ela tá salvando pessoas ali na rede pública, dando segurança para esses médicos. E eu sinto muito orgulho porque eu fiz ela montar uma mentoria. Exato. Você deu o caminho e ela se jogou. E ela é maravilhosa. E tá lá junto com você na clínica, no dia a dia, tira dúvida. É muito legal isso. E aí surgiu dessa nossa loucura aqui. Então, eu brinco, eu falo é Chernobyl e Bill. A gente se encontrou, foi um encontro de almas, porque eu tava na palestra, a Dani olhava pra mim, ela falava assim, ela ficava olhando e ficava, gente, alguém fala que as coisas que eu falo. Ela falou, assim? Ela falou as mesmas coisas que eu falo, porque no nosso meio ninguém fala, né? As médicas, elas me ouvem, mas ninguém fala o que eu tô falando de marketing. Mas, gente, eu falaria a mesma coisa. Aí a gente trocou, teve uma sinergia tão bacana que depois de algumas reuniões a gente decidiu criar um produto juntas. Então isso é muito legal de contar aqui também, né, no podcast, o se abrir para o novo, para as possibilidades, para as conexões, né, isso também traz muita possibilidade dentro do guarda-chuva da sua empresa. E aí o nosso novo produto, nós vamos revelar aqui, né? Tipo, eu não falei para ninguém ainda. É segredo, que vai ser, o lançamento vem aí. Mas ele nasce também desse networking, dessas possibilidades, né, Dani? Sim. E indo agora para a reta final, me diga aí se você quer uma pergunta misteriosa ou mandar uma indireta para alguém. Mas olha aqui, você não vai contar o produto? O nosso produto novo? Podemos contar. O que você acha? Já revela? Revela. Então eu vou revelar em primeira mão aqui. Antes dessa... Fica aí para você escutar esse sinal, né? Ô Dani, a ideia é a gente criar
Eu acho que o nosso primeiro encontro, né, lá na minha sala, foi muito assim, parecia assim que tava pegando fogo, os HDs estavam assim, ó. Né, bota duas executoras conversando, e aí eu acho que daquele brainstorming a gente pensou quais são os pilares inabaláveis que a gente precisa fazer para uma pessoa que se enxerga como profissional. No caso, a gente definiu o nicho médico, ele ainda talvez não se enxergue como empresário. Exato. Né? Então definimos ali os 3 pilares, e a ideia é trazer uma mentoria, mas muito mais do que isso, ainda mais completo, uma espécie de mastermind, de comunidade, de ambiente, de networking, né? Então a gente criou o nosso Clube das Médicas Empresárias. Gente, olha que lindo o nome, né? Clube das Médicas Empresárias. A gente tá com esse nosso novo filho, né? Sim. Então acaba que a gente juntou uma parte da mentoria sua de gestão, negócios, liderança, né? Com a minha mentoria de Instagram profissional. Então acabou que a gente fez um bem bolado e fornecer pra médica isso de uma forma mais organizadinha. Exato. Né? Fácil a gente usou, eu acho que o melhor do que as duas tinham dos últimos 5 anos de digital, mas também de parte prática, porque você é a própria jornada do herói, já que você é empresária, é médica, ultrapassou essa barreira. E eu já tinha lançado 7 vezes um produto de gestão e de como se enxergar, né, a mentalidade empreendedora, em que ele traz exatamente essa visão de se enxergue como empresário e como, né, e os pilares ali que são importantíssimos, e também de ter atendido muita clínica médica e muitas médicas nesses últimos 5 anos. Você me falou essa frase, você falou assim, nossa, ultimamente muita médica tem me procurado. E eu falei, por que será que eu atraio médica? E aí depois a gente chegou, não, é porque a gente se conecta muito com quem executa, com quem só precisa do caminho. Eu falei pra você, médicas são boas alunas, a gente é acostumada a estudar. Não que as demais não sejam, mas eu acho que uma vai dando certo, ela fala assim, onde você fez isso? Fulana. E aí vai vindo. Nem é por questão de costume de estar estudando, de sempre ter que especializar e né, aquilo de gostar e de ter acostumado desde a faculdade, né? Exato. De saber assim, eu preciso estudar o que eu tô fazendo. Exato. E às vezes estudou tanto tempo a medicina, mas não estudou como ser empresária. E não dá tempo, às vezes, de fazer mais 5 anos de faculdade ou alguma coisa muito longa. E de parar e ver os cursos longos. Eu falo, gente, uns cursos que eu assisti na pandemia, nunca que hoje a gente não consegue mais. Encaixa na rotina. Não dá. Então a gente traz mastigadinho, né? Traz só o que a gente, o resumo. Nossa, e a gente fica arrasado, né? Eu até comprei, eu comprei um curso, por exemplo, do Leandro, da Bíblia, Bíblia com Leandro Carnal. E aí eu falo, nossa, gente, se fosse na época da pandemia, a gente consegue sentar e assistir. Ele é maravilhoso. Ele estava nesse evento de lançamento do Mandiara. Eu amo. Ele estava lá. Ele é mara, né? Só que hoje tudo que é muito extenso, tudo que é muito longo, acaba que, assim, é muito tenso de você acompanhar. Então a gente pensou num produto que fosse enxuto, mas que já viesse com ação específica ali para, olha, esse mês eu também tenho 4 anos de mastermind semanal, então eu já peguei esse estilo de a gente, quando é dono, como a gente é nosso próprio chefe, a gente fica meio perdidão, ou senão a gente perde tempo e prazo, porque como não tem ninguém para mandar a gente, eu falo que eu viro ali quase que uma chefe da pessoa. Eu falo, olha, mês que vem você tem que trazer tal resultado. Ou, de acordo com o seu objetivo, faça isso e isso. Então, e também trazer a pessoa pro centro do universo, porque senão ela fica assim, ela tá num bifezão que ela não sabe qual lado que ela tira primeiro. Verdade. Qual linha seguir, né? Então, o que deu certo pra você? Me conta. Como deu certo? Por que deu certo? Como fazer? Exato. Né? O caminho e saber, né, qual é o plano de ação e por onde eu começo e o que eu vou fazendo no passo a passo. Então, a partir do momento em que a gente tem uma parte no digital gravada, ensinando isso para a pessoa ir assistir no pilar e naquele estilo Harvard de ensino, em que a pessoa olha, aula 1, assiste lá o conteúdo e agora a gente vem, traz para o debate e também traz a questão prática e dá a tarefa. Mês que vem, volte com a tarefa pronta, assista a aula 2 e aí assim por diante. Então a gente consegue unir, né, aliar conhecimento, técnica, ação e o networking. O networking ali da comunidade, mas também sem roubar muito tempo. Sim. Da pessoa. Eu falei muito isso pra você. Eu falei, Larissa, eu consigo enxergar a médica usando esse produto por ser médica, né? Te falei, o horário, o dia da semana, como fazer, não vamos fazer muito encontro não, elas não têm muito tempo. Exato. Então eu acho que essa junção nossa foi legal, porque você é muito criativa
E eu venho com essa parte da vivência da mesmo, vivência. né? Da pele no jogo. Totalmente skin on the game, né? Não é uma pessoa que tá lá na arquibancada falando, teoricamente. É alguém que realmente tá ali vivendo todos os dias e ainda tá vivendo. E também, como o jogo é dinâmico, a gente vai ter que falar, tipo, essa semana, por exemplo, literalmente, essa semana o SEO que você faz na legenda do Instagram agora tá indo pro Google Meu Negócio. Sim. Então, se a pessoa tá ali trabalhando no dia a dia dela, ela não tem tempo de ficar antenada em tudo. Mas como é o meu trabalho e o seu trabalho, a gente consegue trazer mastigadinho. Falar, agora nas suas legendas vai ter que exigir isso de quem faz a copy pra você. Ou se não, se você mesmo faz, coloque isso aqui. É simples, só tem que colocar. Mas você tem que saber. Exato. E como que você vai cobrar se você não sabe? E aí não vem resultado, né? Então a ideia melhor é essa. E principalmente ter cabeça de empresário e se posicionar. Exatamente. Né? Tanto digitalmente como na prática. Não ficar assim, chega no ambiente, aí não fala nada, preguiça. Não, né? A gente não fala, preguiça não pode ter, né, Dani? Não pode. Muito bom. Eu já esqueci o que você me perguntou antes. Pergunta misteriosa ou mandar uma indireta pra alguém que não acreditava em você? Pergunta misteriosa? Não entendi uma pergunta misteriosa. Uma pergunta misteriosa que eu posso fazer aqui. Pode vir alguma pergunta muito misteriosa aí pra você, que você não tá esperando. Que não é nesse nível de pergunta. Ou mandar uma indireta pra alguém. Ai, tô com medo da sua pergunta. Na verdade, eu não vou mandar uma indireta, mas eu vou falar uma coisa que eu acho importante. Eu falo muito no grupo de amigas, né? Mulheres precisam apoiar mulheres. Então eu acho assim, você tá vendo o crescimento da outra, ao invés de, né, querer criticar e alfinetar e puxar pra trás, né, se você, ou você é neutra, ou você vai lá, tenta aprender junto, vamos crescer juntas. Maravilhoso. Então eu falo isso que eu tenho muitas amigas de infância, graças a Deus, pessoas muito bacanas comigo. E assim, eu tenho uma amiga, ela falou, Dani, eu amo ver suas coisas, eu tô ali na plateia, na primeira fileira, te aplaudindo todos os dias. Isso é uma amiga. Sim. Mas pessoas que não são amigas, tenta aprender com a outra, né? Você tá vendo a outra crescer, nossa, vamos crescer juntas. Como você fez isso? Seja na vida da pessoa, né? Uma pessoa que puxa pra cima, não uma âncora, né? É verdade. Se você não suporta aquilo, então não segue. Identificar em você, né? Não, Por que eu tô me sentindo assim? Faz uma autoanálise, né? Porque esse sentimento é muito comum quando a gente é frustrado, a gente tá frustrado de não estar conseguindo acompanhar, a gente pega uma raivinha de quem tá tendo sucesso. Então talvez um trabalhinho de... Vai no psicólogo, exato, vai ou revisita, coaching, né? Ou revisita do tipo assim, talvez eu nem queria tanto esse rolê aí que a pessoa tá fazendo, ela chegou nesse lugar, mas eu nem quero a jornada que ela fez. Exato. Eu falo muito isso, falei, calma. Que às vezes quem a gente menos imagina, né, é essa pessoa aí. Tive várias nessa trajetória dos 5 anos. Sim. E com certeza a questão é essa, de frustração, de coisa lá com ela, não era comigo. Mas até eu entender isso... Dói. Mas enfim, é isso. Estamos juntos. E muito feliz de ter te conhecido. Concorrente sim, rival jamais. Isso. E eu falo que não existe concorrência. Eu falo, gente, cada um com o seu trabalho, com seus valores, né? Tem pra todo mundo. E hoje a gente concorre com qualquer coisa. Porque no final a gente hoje concorre pelo tempo da pessoa. Porque aqui, por exemplo, a gente estava tomando um café da Serra do Balaio. Não é necessariamente ela vai concorrer com outro café. Não, às vezes a pessoa tá ali na loja, ela tá em dúvida se ela compra o café ou se ela compra a caneca. Exato. Bom, não tem a ver com necessariamente. Tipo, e a mesma coisa em relação a tempo, né? Então acho que tem espaço pra todo mundo, né? Seja maravilhoso. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu que quero agradecer. Quero que todo mundo torça aí pelo nosso novo projeto, né? Porque a gente vai trazer muitas médicas maravilhosas pra esse clube e elas vão levar transformações, né? Vão, muitas. Pra muitos seguidores delas, os pacientes delas. Muito conteúdo de valor. A gente sabe que isso é uma semente que a gente vai plantar e ela vai... E eu não posso terminar sem agradecer também quem faz esse conteúdo aqui chegar até vocês, né, de maneira incrível pra gente produzir esse tipo de podcast. A gente tem a Sunnycore, que eu acho que você conhece. Sim, o Renan. Uma empresa maravilhosa. O Renan já esteve aqui, ele fala bastante, né, sobre essa importância da prevenção, do coração. Então vão lá, façam seus testes, não espere acontecer. Ainda ontem eu vi uma cantora de, sei lá, 40 e poucos anos, que infartou, tá bem todo mundo assim, por que as jovens estão morrendo? Eu acho que assim, gente, sempre morreram, porque agora a gente tem mais fotos e imagens aí. Imagino eu, não sei se tá tendo um aumento, pelo menos não veio nenhum estudo
provando por A mais B que tivesse chegado até mim. Mas pra que esperar, né? O Renan falou aqui pra mim uma coisa que é legal. Ele falou, olha, não existe negócio de repente. Também não tem de repente. Ele falou com todas as letras. Ele falou, olha, a gente consegue 30 anos pra frente prevenir alguma coisa, assim. O que tá faltando é você parar e fazer seus exames, cuidar da sua saúde, né? Muito bom. Então, a Sanicor maravilhosa, conceito interiores, sempre deixando aqui tudo muito lindo, construindo, eu já ia te perguntar dessa né? mesa, Os planejados, né? Aqui, tanto a Colab, a gente sempre esteve com conceito, móveis planejados. A Carol e o Maurício são uns queridos, também já tiveram aqui no podcast várias vezes. E Vila Restaurante, que começou também por causa de saúde. Eles começaram porque as pessoas começaram a pedir saladinha, eles estavam lá na faculdade de enfermagem. E aí ela começou a fazer saladas também de sacada empreendedora. Porque ela nem fazia, mas a pessoa falou assim, você não faz uma saladinha, um franguinho grelhado, não? Ela vendia salgado. Falei, faço, amanhã vai ter. Aí ela teve super uma sacada e hoje lá o forte deles é realmente comida saudável. Muito bom. E Dani, quero agradecer mais uma vez sua presença aqui. Muito obrigada. E vida longa aí ao Clube das Médicas. Isso aí. Obrigada. Empresária sim, médico também. Médica sim, empresário também. Vai ser de tudo, viu, gente? Isso mesmo. Até a próxima. Tchau, tchau.